pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder, quantos blogs teriam, quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Olha aí, olha, pelo tom da fala do ministro Gilmar Mendes, dá para perceber uma fúria, né, toda jogando, né, contra os procuradores, uma coisa, depois de um fato aí que acabou vazando, de investigações que recaem sobre ele, inclusive, né, Caio? Sim. Bom, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, ouvintes da PAN. É um prazer voltar a falar com vocês. Agora, falando sobre essa frase aí do Gilmar Mendes, né, essa colocação aí apaixonada, né? A gente gostaria que ele tivesse essa mesma verve, essa mesma paixão para combater a impunidade no país e não ser aí o prócer da doutrina laxativa que solta tudo e todos. Essa é uma crítica efusiva, mas de certa forma é injustificada. Em primeiro lugar, né, já existe a prática de se usar multas, certo, para financiar fundações, autarquias e ações específicas do poder público, certo? Aqui ele está se referindo a uma multa fruto de uma negociação entre a força-tarefa da Lava Jato com o governo americano que abriu mão de uma verba. E essa multa se deu por quê? Em razão de más práticas realizadas na Petrobras. Agora, qual que é o grande dilema? Será que o governo americano teria concordado em deixar essa verba para os cofres da União, sendo que a União é a principal acionista e, com certeza, principal responsável pelos malfeitos da Lava Jato? Esse é o primeiro ponto. Depois também é importante lembrar que uma fundação ela é gerida por um conselho independente, que pode inclusive contar com membros da sociedade civil e até membros de organismos internacionais. E também é perfeitamente possível restringir a alocação de capital público daqui para frente. Uma fundação ela pode viver exclusivamente dos rendimentos desse fundo. Então, assim, é uma questão complexa que não pode ser encerrada com uma crítica visceral, como fez o ministro, inclusive dando a entender que os procuradores, né, que em última análise são seus colegas, são cretinos incompetentes, né? Então, isso daí mostra por que o STF está passando por uma crise de credibilidade tão grande. Os procuradores têm razão em ficarem preocupados, viu? Esse fundo aí, 2 bilhões e 500 milhões é dinheiro que chega a assustar mesmo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acabou abrindo ali uma disputa, uma crise no próprio Ministério Público Federal por ir contra a gestão deste fundo por procuradores. Mas o pano de fundo mesmo é uma guerra antiga e se transformou pessoal entre Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo, né, contra os procuradores. Logo no início desta Operação Lava Jato, Gilmar Mendes se referia aos procuradores como aqueles rapazes de Curitiba, ou a República de Curitiba, ironizava, chamando eles de rapazinhos, no sentido de inexperientes, né, e sempre falou muito contra o Ministério Público e contra os métodos da Lava Jato. E agora, mais recentemente, o Gilmar Mendes está irritadíssimo com esta investigação da Receita Federal. Ele chegou a dizer que quando colocaram a investigação na mulher dele, aí isso aí acabou, segundo palavras dele, né, despertando instintos selvagens nele, e isso é que provoca essa ira recente de Gilmar Mendes com o Ministério Público, que já virou pessoal. Os procuradores, portanto, têm razão em ficarem preocupados com essa decisão do Supremo. E são sempre os mesmos, né? O decano da Corte, o Celso de Mello, é que faz ali o pêndulo de um lado ou de outro. É esta a situação e a fotografia do Supremo que está sendo muito mal avaliado aí pela opinião pública e está provocando reações, inclusive com a investigação. A Justiça fazendo investigação sobre quem está atacando o Supremo. Eu acho que a gente pode cravar que os partidários da cleptocracia e os apologistas da impunidade, eles estão de parabéns, porque eles conseguiram atacar a Lava Jato pelos flancos, né? E isso, como você bem colocou, em parceria com a velha política do Poder Legislativo,
que já havia fatiado o pacote anticrime do Moro. Vamos lembrar que a tipificação do crime de caixa 2 será votada em separado e a gente já pode até fazer uma futurologia e antever que ela não vai passar. E olha a loucura disso, né? A lei penal, ela não retroage em prejuízo do réu. Ou seja, os políticos que não querem tipificar o crime de caixa 2 já estão praticamente confessando que estão planejando continuar com essa prática. Porque isso não afetaria em absoluto as campanhas daqui para trás, só as daqui para frente. Então, daí você vê a natureza perniciosa da atividade legislativa quando eles estão criando leis em causa própria, né? Bom, a decisão do STF, ela ataca a competência da Lava Jato, e a competência aqui não no sentido popular, né, de aptidão, de capacidade, mas sim do ponto de vista do direito, ou seja, da esfera de atuação de um poder, um conceito ligado à jurisdição. Então, quem que é a autoridade pública competente para investigar e julgar determinado ato, certo? O que acontece? Essa decisão, ela determina que a competência da Justiça Eleitoral, que é competência da Justiça Eleitoral, processar e julgar os crimes relacionados a crimes eleitorais. Portanto, por exemplo, os crimes comuns como corrupção. Agora, o que pega? O caixa 2, né? Vamos falar dele. Então, aquele caixa paralelo não registrado, que serve para financiar ilegalmente determinada atividade, por exemplo, campanha eleitoral. Esse nunca é o delito protagonista no crime, porque os problemas eles estão na origem dessa grana e na destinação dela. Então, portanto, na origem você tem corrupção e na destinação você tem lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio. É isso que pega. E aqui fica também a argumentação da procuradora doutora Raquel Dodge, que encampou a tese da Lava Jato. É importante a gente falar isso. Então não são os procuradores lá de Curitiba, né? A PGR está atrás disso. Ela argumentou, olha, a Justiça Eleitoral não tem estrutura para julgar casos tão complexos, é formada por membros temporários emprestados de outros órgãos, e não só isso, no Judiciário é um dos órgãos que mais sofre pressão política. Por isso ela defendia que houvesse desmembramento desses processos. O caixa 2, então, a Justiça Eleitoral que julga, mas o resto continua da competência da Justiça Federal, e o juiz Sérgio Moro, né, o ministro Sérgio Moro, ele foi na mesma linha, aspas para o ministro. Respeitamos a decisão do STF, mas persistimos no entendimento de que a Justiça Eleitoral, apesar de seus méritos, não está adequadamente estruturada para julgar casos criminais mais complexos, como de corrupção e lavagem de dinheiro. O que preocupa, Edgar, é que quando você pega, por exemplo, o voto do decano, Celso de Mello, que votou contra a Lava Jato, ele é transparente sobre as consequências que ele deseja. Ele fala, todos os crimes conexos devem ser submetidos à Justiça Eleitoral, certo? Por outro lado, o STF ele não determina uma repercussão geral, ele não fala se isso é um caso de ex-tunc ou ex-nunc, ou seja, isso vai retroagir, isso não vai retroagir. Então, mais uma vez, para usar a metáfora do Carlos Andreasa, o STF ele se coloca como ascensorista, determinando em qual andar que o processo vai parar, se é na Justiça Federal ou na Justiça Eleitoral. Isso que você trouxe da fala aí, das aspas da declaração do Sérgio Moro, é exatamente o que o Zé estava falando, né, na questão estrutural, né, na competência da Justiça Eleitoral para tocar adiante e julgar esses casos, né, Zé? A ideia é de que a Justiça Eleitoral julgue, né, ou julgaria, que agora ninguém sabe, eu acho que todo mundo tem que voltar para a Faculdade de Direito, as últimas decisões do Supremo, mas julgaria os crimes eleitorais, sem nenhuma conexão ou em prejuízo das ações penais, quer dizer, ação penal, eleitoral é crime eleitoral, mandato, cumprimento de mandato, ou se caça ou não mandato. Agora, a justiça penal seria um acréscimo, né? Se alguém frauda documentos para a justiça eleitoral, é o crime eleitoral, mas tem a fraude em documentos que é na área penal, não é eleitoral. Isso para mim me parece muito claro. E o grande medo aqui, Edgar, em relação à repercussão dessa decisão é a seguinte: quando a gente pega o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 53, fala o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ora, se a lei não retroage em prejuízo do réu, ela retroage em benefício do réu. Então, o que esses caras da Lava Jato podem arguir? Vício de competência e nulidade absoluta do processo. E aí tem mais um problema, porque muitos desses crimes já estariam prescritos, então a pretensão punitiva do Estado já teria sido extinta. Sim. E pior,
o cara ter passado um tempo preso pode inclusive gerar obrigação do Estado indenizá-lo. Indenizar. Zé, obrigado, viu, pelas informações, pela nossa conversa. Bom trabalho aí para você em Brasília. Perfeito. Olha, o PDT pediu indenização mesmo. Tem um pedido do partido. Obrigado, viu? Muito bom dia a todos. Bom dia, Zé.